Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria primeiro me apresentar, né? Porque eu sei que tem bastante gente nova, pessoas que vieram de outras classes. Meu nome é Rodrigo Caldas. Eu fico aqui conversando nos terceiros domingos e queria primeiro dar as boas-vindas para aqueles que estão chegando hoje, ou esse ano, na verdade. E primeiro falar que, assim, aqui a gente está fazendo nesse formato, né? Vocês vieram das outras classes já há um tempinho, a gente está um pouco longe agora, mas eu sempre costumo falar que hoje falta menos do que antes para que a gente possa estar junto, conversando presencialmente uns com os outros. Já faltou bem mais do que agora. A gente já está vendo aí vacina, os idosos já sendo vacinados, a gente tomando aí os cuidados de máscara, tudo isso. Falta menos do que antes, tá? E eu sempre falo aqui nas nossas conversas que isso aqui não é uma aula, tá? Não sei, vocês vieram de outras classes, isso aqui é muito mais uma conversa que eu quero ter com vocês sobre o tema que a gente tem aqui separado pela escola dominical, mas que quando a gente voltar presencialmente seja uma troca legal. Assim, eu não tenho a pretensão aqui de achar que eu sei todas as coisas, mas eu entendo que Deus fala com cada um de nós. E aí a gente pode fazer diferença na vida um do outro. Isso é muito legal e essa é a beleza uma das belezas do nosso do Evangelho. Então, pessoal, vamos começar orando para a gente começar de fato no nosso tema. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Queria te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder estar aprendendo e conversando mais sobre as suas coisas, aprendendo mais sobre Ti, Senhor. Dá discernimento para a gente, que a gente possa capturar todo o conteúdo que a gente tem, que o Senhor separou para a gente nesse momento. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do seu Filho amado, amém. Pessoal, o tema que foi separado para a gente conversar hoje aqui foi Davi e Saul, nada de vingança. Eu não preciso chover aqui no molhado falando que vingança não é uma coisa legal, né? Eu imagino que todos nós aqui sabemos que vingança não é um negócio legal, ciúme não é um negócio legal, a gente cobiçar o que é do outro, como a palavra diz, é do outro, né? A gente pode perseguir as coisas, crescer com as nossas coisas, mas o que é do outro, né? E aí, como o título disse, Davi e Saul, e aí só eu gosto sempre de dar um contexto nas nossas conversas, que é o seguinte: Saul era o rei de Israel nessa época, e tinham duas pessoas, Davi e Jonatas. Jonatas era o filho do rei, e Davi era muito amigo aí de Davi. Davi era muito amigo de Jonatas, desculpa. E Davi sempre foi um cara muito fiel a Deus, sempre muito fiel a Deus, e foi caminhando na sua trajetória também como um guerreiro. Ele defendeu várias vezes Israel, e aí o povo começou a admirar Davi como homem, como servo de Deus também. E aí a primeira coisa que aconteceu naturalmente foi o rei achar que o tamanho de Davi estava crescendo demais no povo. Mas importante, antes da gente entrar no ponto do rei especificamente, tem um versículo na Bíblia, em Romanos 12, 2, que para mim é uma das coisas mais importantes.
eu vou ler aqui para vocês. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável de Deus. Nós precisamos perseguir essa não conformidade a este século. O que significa isso, Rodrigo? A gente tem que procurar por mais. Seja mais do Senhor, a gente crescer, seja como aluno, crescer como pessoas que fazem diferença, seja na nossa família, na nossa escola, fazer o bem para as pessoas, cuidar das pessoas, basicamente isso. Isso que motivava Davi nessa época. E aí, como eu estava falando, Davi tornou-se um cara muito grande dentro de Israel, o povo admirava muito a ele, e como eu disse anteriormente, a gente viu que o rei começou a sentir ciúme de Davi, né? Davi estava muito querido, todo mundo queria saber de Davi, e o rei estava com menos espaço. E aí, naturalmente, assim, todo prego que se destaca, as pessoas tendem a querer a ir atrás dessa pessoa, desse prego. E aí o rei Saul começou a perseguir o Davi, com plano de matá-lo, perseguindo todos eles. E Davi, diante desse cenário, ele não foi enfrentar primeiro o rei, primeiro que o rei era muito poderoso. Ele se escondeu, começou a se esconder do rei em várias cavernas, vários lugares, ficou andando, e o rei caçando Davi. E aí a gente vê, e aí é o marco aqui da sabedoria que Deus dá para a gente e quão próximo o nosso coração está. Quanto mais próximo o nosso coração está do Senhor. Que aí tem essas duas passagens aqui em 1 Samuel, primeiro 24:10, que o rei resolve entrar dentro de uma caverna que, impressionantemente, Davi estava escondido dentro dessa caverna. Só que Saul não sabia, o rei Saul não sabia que Davi estava lá. E aí o rei ficou totalmente desprotegido, exposto ali à vontade de Davi. Se Davi quisesse matar o rei ali, ele poderia, tendo em vista que o rei tinha feito muito mal, perseguido ele, perseguido Davi, tudo isso. E Davi, a primeiro rompante dele foi querer atacar o rei. E aí ele chegou e estendeu lá a espada dele, a arma dele, e acabou cortando o manto de Davi, né? Quem sabe que o manto de Saul, desculpa. Quem sabe manto é tipo uma capa que o rei tinha na época. E aí Davi começou a entrar numa crise de consciência, pedindo sabedoria ao Senhor, que aquilo não era o que o Senhor queria dele. Ele não estava sentindo isso. E aí Davi chega nessa conclusão aqui, assim: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois és um ungido de Deus. Olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para m'atirares. Viram? Davi reconheceu que aquele homem era ungido do Senhor, e que não cabia a ele chegar e tirar a vida dele, mesmo que se esse cara se ele tinha perseguido Davi, se ele tinha atentado aí contra a vida de Davi. E mais do que isso, Saul, quando percebeu que era Davi
percebeu que era Davi que tinha feito aquilo e ele não tinha matado Saul. Davi não tinha matado Saul. A primeira coisa que ele fez foi começar a chorar em voz alta. Ele não conseguia entender por que Davi não matou ele. E ele disse a Davi, lá em 1 Samuel 24:17: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostras-te hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Pessoal, a importância da gente estar aqui com o nosso coração mais próximo do Senhor. E a gente pode ver isso em vários aspectos da nossa vida. Aqui tem uma situação bem específica aqui de estar ali com guerra, com esses pontos, que não é a nossa realidade hoje em dia. Nossa realidade é a gente poder dar o nosso melhor na nossa escola, fazer diferença na nossa família, fazer diferença na nossa igreja aqui. E, de alguma forma, vão vir pessoas que vão ter esse tipo de comportamento contra a gente, tendo inveja, ciúme das coisas que a gente consegue fazer. Só que o Senhor traz pra gente que esse não é o comportamento, não é vingança, não é isso que a gente precisa. A gente precisa continuar perseverando em buscar o nosso coração perto do Senhor, não se atentando para essas coisas que não são mais importantes. Enfim, mais uma vez quero dizer que eu estou com saudade de estar junto. Eu quero que essa pandemia passe o mais rápido possível, que a gente possa estar lá conversando, porque às vezes ficar aqui só falando sozinho, lógico, eu não tenho dúvida que Deus abençoe da maneira que Ele tem, mas eu prefiro que a gente chegue e converse, conhecer as pessoas novas que estão aqui na nossa sala, e ter a oportunidade de fazer diferença um na vida dos outros. Enfim, vamos orar para a gente terminar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor, que a gente possa estar sempre perseguindo, estar próximo de Ti, que o nosso coração não seja vingativo, nem ciumento, Senhor, que a gente se atente às Tuas coisas, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui nessa classe, a família de cada um de nós, Senhor, que a gente possa estar também voltando o mais rápido possível para se encontrar. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do seu Filho amado, amém. Pessoal, falta pouco, hein?